Amara Oliveira desceu do carro elétrico discreto, o tecido cor de açafrão do seu conjunto de calças e túnica de linho a esvoaçar ligeiramente na brisa matinal de Lisboa. O turbante, no mesmo tom vibrante, era uma coroa que emoldurava um rosto de traços expressivos e pele escura como ébano polido. Os seus lábios carnudos esboçaram um sorriso mínimo, enquanto os seus olhos castanhos, perspicazes, absorviam a fachada imponente da elegância futura, um nome que lhe soava, cada vez mais, a uma ironia à espera de ser desvendada. Aquele edifício no Parque das Nações, todo em vidro e aço reluzente, era a mais recente aquisição do conglomerado para o qual trabalhava, e Amara, na sua nova função de diretora da Divisão de Ética, Inovação e Inclusão, vinha em missão de reconhecimento. Uma missão secreta, por enquanto. Ajustou um dos seus anéis de prata de design intrincado, uma peça artesanal que comprara a uma designer guineense, e respirou fundo. Conhecia bem o tipo de olhares que a sua presença, uma mulher negra, orgulhosamente obesa, vestida em cores que desafiavam a discrição corporativa, costumava atrair em ambientes como aquele. Eram olhares que deslizavam, avaliavam, julgavam em frações de segundo, muitas vezes antes que uma única palavra fosse trocada. Amara aprendera a usá-los como barômetro, um indicador da cultura invisível do lugar. Ao entrar no showroom, um vasto espaço minimalista, onde os tons de cinza e branco dominavam, e a iluminação LED fria acentuava uma atmosfera de asséptica exclusividade, sentiu-os de imediato. O silêncio momentâneo, apenas quebrado pelo murmúrio distante de uma conversa e pelo clique dos seus próprios sapatos no chão polido. Os funcionários, impecavelmente vestidos com uniformes sóbrios, ergueram os olhos. Alguns desviaram-nos rapidamente, outros demoraram-se um pouco mais, uma mistura de curiosidade e talvez calculismo. Na parede principal, letras prateadas e elegantes, lia-se o slogan Elegância Futura, o amanhã hoje. Amara sorriu para si mesma. Veremos que tipo de amanhã, pensou. Dirigiu-se ao balcão de recepção principal, uma longa estrutura de mármore branco onde uma jovem Sofia Costa, de ar um pouco intimidado e cabelo preso num coque apertado, organizava alguns papéis. Amara ofereceu-lhe o seu sorriso mais caloroso, aquele que costumava desarmar as defesas mais rígidas. Bom dia, disse, a sua voz melodiosa a preencher o espaço. O meu nome é Amara Oliveira. Gostaria de obter informações sobre o vosso novo sistema de domótica, o Aura X, e, se possível, agendar uma demonstração com um especialista. Sofia ergueu os olhos, surpreendida talvez pela cordialidade ou pela presença invulgar de Amara. Abriu a boca para responder, mas antes que pudesse articular uma sílaba, uma voz masculina, carregada de uma autoridade que parecia preencher qualquer vácuo, interpôs-se. Bom dia, minha senhora. Amara virou-se lentamente. Parado ao seu lado estava um homem de meia-idade, magro, talvez demasiado magro, vestido num fato cinzento escuro que parecia ter sido moldado ao seu corpo. O cabelo grisalho estava impecavelmente penteado para trás e um par de óculos de aro fino assentava no seu nariz aquilino. Era Vítor Abreu, o gerente-geral da Elegância Futura, conforme Amara identificara nas suas pesquisas prévias. O seu sorriso era uma linha fina e tensa, desprovido de qualquer calor genuíno. O Aura X, continuou ele, o tom deliberadamente pausado, como se estivesse a explicar algo complexo a uma criança, é um sistema bastante específico, e devo dizer, o nosso topo de gama. Talvez pudesse começar por me elucidar sobre o seu interesse principal, para que a possamos encaminhar da forma mais eficiente. Os seus olhos percorreram Amara de cima a baixo, numa avaliação que durou um segundo a mais do que o socialmente aceitável, e Amara sentiu o peso familiar daquele escrutínio. Era o início. Amara manteve o seu sorriso, embora por dentro uma pequena engrenagem de alerta tivesse começado a girar. O meu interesse, Sr. Abreu, respondeu, o tom perfeitamente nivelado, é precisamente conhecer em detalhe as suas especificações técnicas e funcionalidades. Sou engenheira informática de formação e estou atualmente a avaliar soluções de domótica de ponta para um projeto de grande escala. Vítor Abreu arqueou uma sobrancelha, um pequeno espasmo de surpresa ou talvez incredulidade a cruzar-lhe o rosto. Engenheira? Que interessante, disse, a palavra interessante a pairar no ar com uma inflexão que lhe retirava qualquer sinceridade. Sabe, este sistema, o Aura X, requer uma infraestrutura residencial bastante particular, para não falar de um investimento considerável. A frase ficou em suspenso, a implicação clara. Estaria ela à altura de tal empreendimento?
Estou perfeitamente ciente disso, Sr. Abreu, retorquiu Amara, a sua voz a ganhar uma firmeza subtil, como veludo a envolver aço. As minhas credenciais e a minha capacidade de investimento não estão em causa aqui. Podemos, por favor, focar-nos nas capacidades do produto que vim conhecer. Um brilho gélido passou pelos olhos de Vítor Abreu. Ele estava habituado a uma certa deferência, a uma aceitação tácita da sua autoridade e dos seus julgamentos implícitos. A assertividade calma de Amara parecia desconcertá-lo, talvez até ofendê-lo. Ele pigarreou. Como calcula, os nossos especialistas têm agendas extremamente preenchidas. Normalmente, as demonstrações do Aura X são agendadas com bastante antecedência e reservadas para clientes com projetos já em fase avançada de desenvolvimento ou com um historial de aquisições conosco. Tentou entregar-lhe um catálogo genérico, de capa brilhante. Talvez possa começar por consultar a nossa brochura. Tem informação bastante completa. Nesse preciso momento, a porta principal abriu-se novamente e entrou um homem de aspecto distinto. Na casa dos 50, vestido com um fato elegante de um conhecido alfaiate lisboeta. Vítor Abreu virou-se de imediato, o seu rosto a transformar-se, o sorriso forçado a dar lugar a uma expressão de genuína, quase subserviente satisfação. Doutor Vasconcelos, que enorme prazer revê-lo. Seja muito bem-vindo, exclamou Vítor, apressando-se a cumprimentar o recém-chegado, deixando Amara e Sofia em segundo plano. Entre, por favor. O seu consultor pessoal está à sua espera na sala VIP. Amara observou a cena em silêncio, a sobrancelha ligeiramente erguida. O contraste no tratamento era flagrante, quase caricatural. Não era apenas uma questão de um cliente conhecido versus uma desconhecida. Era a linguagem corporal, o tom de voz, a prontidão em servir. Era o manual do preconceito em ação, capítulo por capítulo. Enquanto Vítor Abreu acompanhava o Dr. Vasconcelos com todas as honras, Amara trocou um olhar rápido com Sofia Costa, que baixou os olhos, o rosto levemente corado, como se partilhasse da vergonha daquele tratamento desigual. Rafael Mendes, um jovem gestor de projetos que Amara também identificara nas suas pesquisas como uma potencial mente inovadora dentro da empresa, passou apressadamente pelo átrio. Ele viu a interação, a forma como Amara fora deixada de lado, e o seu desconforto foi visível por uma fração de segundo. Um franzir de testa, um abanar quase imperceptível de cabeça. Antes de ele se apressar para uma das alas de escritórios, talvez demasiado. Intimidado ou demasiado ocupado para intervir. Ele viu a interação, a forma como Amara fora deixada de lado, e o seu desconforto foi visível por uma fração de segundo. Um franzir de testa, um abanar quase imperceptível de cabeça. Antes de ele se apressar para uma das alas de escritórios, talvez demasiado, Amara registou. Quando Vítor Abreu finalmente regressou, a sua expressão de falsa solicitude tinha sido substituída por uma impaciência mal disfarçada. Minha senhora, começou, como se estivesse a retomar uma conversa fastidiosa. Como lhe dizia, o nosso tempo é limitado. Se não tem uma marcação específica ou um convite de um dos nossos parceiros de arquitetura. Amara interrompeu-o, a sua voz ainda calma, mas com um novo timbre de autoridade que fez Vítor Abreu parar a meio da frase. Senhor Abreu, seu nome é Vítor Abreu, correto? Gerente-geral da Elegância Futura. Ele pareceu surpreendido pela pergunta direta. Sim, sou eu. Em que posso? Senhor Abreu, continuou Amara, a sua política de atendimento ao cliente parece variar consideravelmente, diria até drasticamente, dependendo do interlocutor. Estou a interpretar corretamente que, na sua avaliação, o meu perfil, como o senhor subtilmente sugeriu, não é compatível com os produtos ou o nível de serviço que esta empresa proclama oferecer. O seu olhar era incisivo, e pela primeira vez, uma sombra de incerteza tremeluziu na expressão de Vítor Abreu. Ele não estava habituado a ser questionado desta forma, com esta clareza cortante. Não coloque palavras na minha boca, minha senhora, retorquiu ele, a sua postura a enrijecer-se, a defensiva. Temos procedimentos internos muito claros. A Elegância Futura é uma marca de prestígio e zelamos pela exclusividade e pela satisfação dos nossos clientes mais leais. A pausa antes de leais foi carregada de significado. Amara sentiu lentamente, entendo, exclusividade. Ela pegou no seu elegante telemóvel, um modelo discreto, mas de última geração, da sua mala de couro tingido à mão. Vítor Abreu observou-a com um misto de desdém e curiosidade mal contida, talvez esperando que ela fosse fazer uma chamada para se queixar a alguma instância inferior ou simplesmente desistir e ir embora.
Em vez disso, Amara digitou uma mensagem curta e concisa. Carvalho. Protocolo Sigma ativado. Elegância futura. Presença requerida. Urgente. Enviou-a. O destinatário, Miguel Carvalho, era o CEO do grupo empresarial que recentemente adquirira a Elegância Futura, o homem a quem Amara reportava diretamente na sua nova função. O protocolo Sigma era um código que tinham estabelecido para situações que exigissem uma intervenção discreta, mas imediata, da alta administração. Alheio a tudo isto, Vítor Abreu interpretou o gesto de Amara como uma capitulação. Um sorriso triunfante, quase imperceptível, crispou-lhe os lábios. Bem, se já terminou de consultar o seu aparelho, disse ele, o sarcasmo a pingar das suas palavras, talvez a nossa colega Sofia a possa acompanhar à saída e fornecer-lhe alguns dos nossos catálogos mais generalistas. Ele fez um gesto vago na direção da porta, um despedimento elegante na sua mente tacanha. Amara guardou o telemóvel. Não será necessário, Sr. Abreu. Acredito que a minha visita ainda não terminou. Na verdade, ela consultou o relógio de pulso, uma peça única de um designer angolano. Penso que está prestes a ficar muito mais interessante. O ar no showroom tornou-se pesado, carregado de uma tensão palpável. Sofia Costa olhava de Amara para Vítor Abreu com os olhos arregalados, sentindo que algo significativo estava prestes a acontecer. Outros funcionários, nas suas estações de trabalho, fingiam estar ocupados, mas as suas orelhas estavam claramente sintonizadas no drama que se desenrolava no átrio principal. Vítor Abreu franziu o sobrolho, a sua paciência a esgotar-se visivelmente. Minha senhora, creio que já lhe dediquei demasiado tempo. Tenho uma empresa para gerir. A sua voz elevou-se ligeiramente, a autoridade a transformar-se em arrogância descarada. Se não tem intenção de respeitar os nossos procedimentos e o nosso ambiente, terei de lhe pedir que se retire. Amara permaneceu imóvel, a sua calma um contraste gritante com a agitação crescente de Vítor. Respeito, Sr. Abreu, é uma palavra interessante, não acha? Especialmente vinda de si neste momento. Foi nesse instante, como se cronometrado por uma força invisível, que as portas de vidro da Elegância Futura se abriram novamente, desta vez com uma urgência silenciosa. Miguel Carvalho, um homem de 60 e poucos anos, com um ar distinto e uma energia que desmentia a sua idade, entrou a passos largos. A sua expressão era séria, os olhos azuis e penetrantes a varrerem o átrio antes de pousarem em Amara. Vítor Abreu empalideceu visivelmente. A sua postura arrogante desmoronou-se como um castelo de cartas apanhado por uma rajada de vento. Gaguejou, tentando recompor-se, uma expressão de pânico a substituir rapidamente a sua máscara de superioridade. Senhor Engenheiro Carvalho, que honra inesperada! Se soubesse que nos visitaria hoje, teria preparado uma recepção adequada. Ele apressou-se na direção de Carvalho, a mão estendida num gesto de servilismo apressado. Miguel Carvalho ignorou a mão estendida de Vítor e os seus balbucios. Dirigiu-se diretamente a Amara, um sorriso caloroso e genuinamente respeitoso a iluminar-lhe o rosto. Amara, minha querida, disse ele, a sua voz calma, mas audível em todo o átrio agora silencioso. Peço imensa desculpa pelo atraso. O trânsito em Lisboa continua caótico, mesmo com os elétricos. Conseguiu, entretanto, resolver o pequeno mistério do nosso aclamado atendimento ao cliente? Havia uma nota de ironia na sua voz que não passou despercebida a ninguém. Vítor Abreu ficou petrificado, o seu olhar a saltar incrédulo entre Carvalho, CEO do grupo, e Amara, a mulher negra e obesa que ele tratara com tanto desdém poucos momentos antes. A compreensão começou a despontar na sua mente, lenta e dolorosa, como um amanhecer gelado. Os outros funcionários observavam a cena com uma mistura de choque, medo e, em alguns casos, uma mal disfarçada satisfação. Sofia Costa, junto ao balcão, levou a mão à boca, os olhos fixos em Amara, com uma nova admiração. Carvalho, percebendo a confusão paralisante de Vítor, decidiu pôr um fim à charada. Voltou-se para o gerente-geral, o seu tom agora desprovido de qualquer calor, frio como o aço polido dos móveis de design que os rodeavam. Sr. Abreu, permita-me que lhe faça as apresentações formais, já que parece ter negligenciado essa cortesia básica. Esta é a doutora Amara Oliveira. Ele fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Para além de ser uma das mais brilhantes engenheiras informáticas que tive o prazer de conhecer e a visionária fundadora da Inova Ética, uma empresa de soluções de IA para a inclusão que o nosso grupo teve a honra e a inteligência de adquirir recentemente, a doutora Oliveira
E aqui a voz de Carvalho tornou-se ainda mais incisiva. É a nova diretora da Divisão de Ética, Inovação e Inclusão de todo o Grupo Carvalho. O que significa, Sr. Abreu, que a Elegância Futura e a sua gestão estão sob a sua supervisão direta para a avaliação e, se necessário, reestruturação completa. O queixo de Vítor Abreu caiu literalmente. A cor desapareceu completamente do seu rosto, deixando-o com uma palidez cadavérica. As suas mãos tremiam visivelmente. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O silêncio no showroom era tão denso que se podia cortá-lo à faca. Amara deu um passo em frente, a sua postura calma a irradiar agora uma autoridade inquestionável. O seu olhar fixou-se em Vítor Abreu, não com raiva, mas com uma tristeza fria, a tristeza de quem já viu aquele filme demasiadas vezes. Senhor Abreu, começou ela, a sua voz clara e firme a ecoar no silêncio. Falemos então de padrões e de imagem, já que são conceitos que parecem ser-lhe tão caros. O padrão de comportamento que o senhor demonstrou hoje, continuou Amara, a sua voz a manter-se baixa, mas a ressoar com uma força que parecia preencher cada canto do vasto showroom, não é apenas profundamente desrespeitoso e eticamente reprovável. É, do ponto de vista empresarial, um prejuízo ativo para esta marca e para os valores que o Grupo Carvalho defende. Ela fez uma pequena pausa, permitindo que as suas palavras pairassem no ar, pesadas e desconfortáveis. O senhor olhou para mim, prosseguiu, o seu olhar nunca se desviando do rosto pálido de Vítor Abreu, e em frações de segundo, o seu cérebro, treinado por anos de preconceitos não examinados, decidiu. Decidiu que a cor da minha pele, o formato do meu corpo, o meu cabelo, a minha própria essência não se coadunavam, para usar a sua infeliz escolha de palavras, com a imagem de elite que o senhor tão zelosamente tenta projetar para a elegância futura. Amara abanou a cabeça lentamente, uma expressão de desapontamento genuíno no rosto. Decidiu que eu não pertencia, que não era compatível, que não merecia o seu tempo nem o respeito básico devido a qualquer ser humano que entra por estas portas. Vítor Abreu tentou articular uma defesa, um pedido de desculpas, qualquer coisa que pudesse mitigar o desastre iminente. Doutor Oliveira, eu não queria. Foi um mal-entendido. As nossas políticas são muito rigorosas para... Mal-entendido? Interrompeu Amara, a sua voz agora com um fio de aço. Não, Sr. Abreu. Não houve qualquer mal-entendido da minha parte. Eu entendi perfeitamente. O senhor viu uma mulher negra. O senhor viu uma mulher obesa. E o seu sistema interno de classificação, aquele que todos nós temos, mas que as pessoas conscientes lutam por desmantelar, apitou em alerta vermelho. Diferente, inferior, indesejável. Ela deu um passo mais perto e Vítor instintivamente recuou. Quantos talentos, Sr. Abreu, quantos clientes valiosos, quantas ideias brilhantes é que a elegância futura, sob a sua gestão, já perdeu ou alienou por causa desta sua visão tacanha e excludente. Quantas Sofias... Ela olhou brevemente para a jovem no balcão, que corou, mas também pareceu ganhar uma nova postura. Foram silenciadas ou diminuídas. Quantos Rafaéis? O seu olhar encontrou o do jovem gestor, que agora a observava com uma mistura de choque e admiração. Se sentiram desconfortáveis, mas talvez impotentes para desafiar uma cultura tóxica. Foi então que Sofia Costa, num impulso de coragem que surpreendeu a si própria, deu um passo em frente. A sua voz era trêmula, mas clara. Doutora Oliveira, com licença, o que a senhora diz é verdade. O senhor Abreu, ele já fez comentários sobre o meu sotaque, que é do norte. Disse que eu precisava de polir a minha fala para atender os clientes deste nível. E uma vez disse a uma colega minha, a Lúcia, que ela deveria cuidar mais da aparência física se quisesse ter alguma hipótese de promoção, insinuando que ela estava acima do peso. Lágrimas de indignação brilhavam nos olhos de Sofia. Amara sentiu um olhar de compaixão e agradecimento para Sofia. Obrigada pela sua coragem, Sofia. É fundamental que estas experiências venham à luz, porque o que aconteceu hoje comigo não é um incidente isolado. É um padrão que termina hoje. Voltou-se novamente para Vítor Abreu, cuja expressão era agora de puro desespero. O Sr. Abreu, é um sintoma de uma doença organizacional que este grupo não tem qualquer intenção de tolerar. A sua elegância é uma fachada que esconde o bolor do preconceito. E o nosso amanhã, o amanhã que o Grupo Carvalho está a construir, não tem espaço para esse tipo de mentalidade.
Miguel Carvalho, que tinha permanecido em silêncio, observando a interação com uma expressão grave, deu um passo em frente, posicionando-se ao lado de Amara. A sua presença reforçava a autoridade dela, dissipando qualquer dúvida que pudesse restar sobre quem realmente detinha o poder naquele momento. Senhor Abreu, disse Carvalho, a sua voz calma mas final, creio que a doutora Oliveira foi perfeitamente clara. A sua conduta é inaceitável e demonstra uma gritante incompatibilidade com os princípios éticos e a visão estratégica do nosso grupo. Ele fez uma pausa, e o silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Com efeito imediato, está suspenso de todas as suas funções como gerente-geral da Elegância Futura. Será aberto um inquérito formal e exaustivo ao seu comportamento e às suas práticas de gestão. E, francamente, acrescentou, com um tom de fria desaprovação, não antevejo um resultado que lhe seja favorável quanto à sua continuidade nesta organização. Vítor Abreu abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora de água. As palavras de Carvalho eram como marteladas, cada uma a selar o seu destino. A arrogância que o definira momentos antes tinha desaparecido por completo, substituída por uma palidez e um tremor que o faziam parecer subitamente mais velho, mais frágil. Ele olhou em volta, para os rostos dos seus subordinados, agora testemunhas da sua humilhação, e não encontrou qualquer simpatia, apenas um misto de alívio e constrangimento. Amara tomou novamente a palavra, dirigindo-se não apenas a Vítor, mas a todos os funcionários presentes, que observavam a cena com respiração suspensa. A Elegância Futura, começou ela, a sua voz a projetar-se com clareza e convicção, vai passar por um processo de profunda transformação. Isto não se trata apenas de remover uma pessoa, mas de mudar uma cultura. Nos próximos dias, iniciaremos uma auditoria completa às práticas de recursos humanos, atendimento ao cliente e à cultura interna desta empresa. O seu olhar percorreu os rostos atentos. Implementaremos, com caráter obrigatório e contínuo, programas de formação abrangentes sobre diversidade, equidade e inclusão. Estes programas abordarão especificamente o combate ao racismo, à gordofobia, ao sexismo, à xenofobia e a todas as formas de preconceito que limitam o potencial humano e empresarial. Queremos criar um ambiente onde cada pessoa seja valorizada pelo seu talento, pela sua contribuição e pelo seu caráter, e não julgada pela sua aparência, origem ou qualquer outra característica irrelevante para a sua competência. Ela fez uma pausa e o seu olhar pousou em Rafael Mendes, o jovem gestor que demonstrara desconforto com a situação anterior. Senhor Mendes, chamou Amara, e Rafael endireitou-se, surpreendido. Observei a sua reação há pouco. A sua inquietação não me passou despercebida. Gostaria de o convidar pessoalmente para integrar e co-liderar, com a minha supervisão direta, a equipa de trabalho que será responsável por implementar estas mudanças aqui na Elegância Futura. Preciso de pessoas com integridade e vontade de construir algo melhor. Rafael, apanhado de surpresa, mas visivelmente honrado, assentiu com firmeza. Será uma honra, Dra. Oliveira. Acredito profundamente no que acabou de dizer. Um murmúrio de aprovação percorreu alguns dos funcionários. Amara sorriu-lhe. Excelente. Depois, a sua atenção voltou-se para a assembleia mais vasta. Esta empresa tem um potencial imenso. Um nome que sugere vanguarda, sofisticação. Mas a verdadeira sofisticação, a verdadeira vanguarda, reside na capacidade de abraçar a diversidade humana em todas as suas formas. É na multiplicidade de perspectivas, de experiências, de talentos que encontramos a verdadeira inovação e a força para construir um futuro que seja verdadeiramente elegante. As palavras de Amara pairaram no ar, carregadas de uma promessa de renovação, mas também de um desafio. Para Vítor Abreu, ali parado, despojado da sua autoridade e da sua fachada, era um epitáfio da sua carreira naquela empresa. Ele parecia ter encolhido, a sua postura antes hirta, agora curvada sob o peso da vergonha e da constatação da sua própria insignificância perante a força tranquila e os princípios inabaláveis de Amara. Miguel Carvalho fez um sinal discreto a um dos seus assistentes, que se aproximou de Vítor Abreu para o acompanhar discretamente para fora do showroom, provavelmente para uma sala onde os procedimentos formais da sua suspensão seriam tratados. A saída de Vítor foi anticlimática, quase patética. Ninguém o olhou diretamente, mas o alívio coletivo era palpável, como se uma nuvem escura se tivesse finalmente dissipado. Com a saída de Vítor, Amara voltou a dirigir-se aos funcionários.
o seu tom agora mais caloroso, convidativo. Sei que eventos como este podem ser desconcertantes, mas quero que saibam que o objetivo não é criar um ambiente de medo, mas sim um de respeito e oportunidade genuína. Nos próximos dias e semanas, a minha equipa e eu estaremos aqui para ouvir, para aprender convosco e para trabalharmos juntos na construção de uma elegância futura da qual todos nos possamos orgulhar. Ela continuou. Vamos implementar canais de comunicação seguros e anónimos para que possam reportar qualquer preocupação ou sugestão. Queremos que as vossas vozes sejam ouvidas, especialmente aquelas que foram silenciadas no passado. A mudança cultural não acontece de um dia para o outro, nem é imposta de cima para baixo sem a vossa participação ativa. O seu olhar encontrou o de Sofia Costa, que ainda parecia um pouco atordoada pela rapidez dos acontecimentos, mas com um novo brilho nos olhos. Amara sorriu-lhe encorajadoramente. Sofia, a sua coragem hoje foi notável. Espero que inspire outros a fazerem o mesmo. Pessoas como você são essenciais para esta transformação. Sofia corou novamente, mas desta vez com um misto de orgulho e gratidão. Obrigada, Dr. Oliveira. A senhora é que foi uma inspiração para nós. Amara passou algum tempo a conversar informalmente com pequenos grupos de funcionários, respondendo a perguntas, esclarecendo dúvidas, mas, acima de tudo, ouvindo. Ela queria sentir o pulso da organização, identificar os receios, as esperanças, os focos de resistência e os potenciais campeões da mudança. A sua abordagem era firme nos princípios, mas flexível e empática na execução. Ela não se apresentava como uma salvadora, mas como uma facilitadora, alguém que vinha para desbloquear o potencial positivo que ela acreditava existir, mesmo sob camadas de uma cultura problemática. Percebeu que o medo de represálias era real para muitos, um legado da gestão de Vítor Abreu. Assegurou-lhes que a nova política do Grupo Carvalho era de tolerância zero para com qualquer forma de retaliação contra quem reportasse preocupações éticas ou participasse nos processos de mudança. A conversa com Rafael Mendes foi particularmente produtiva. Ele demonstrou não só um entendimento claro dos problemas, mas também ideias concretas sobre como abordá-los, desde programas de mentoria para grupos subrepresentados até à revisão dos critérios de avaliação de desempenho para incluir competências de inclusão e colaboração. Amara sentiu que tinha encontrado um aliado valioso. Ao final daquela manhã, que começara com um ato de preconceito e culminara numa promessa de revolução cultural, o ambiente no showroom da Elegância Futura era radicalmente diferente. O choque inicial dera lugar a uma mistura de apreensão, curiosidade e, para muitos, uma cautelosa esperança. A figura de Amara Oliveira, inicialmente uma anomalia naquele espaço, tornara-se o símbolo de uma nova direção. Antes de sair, Amara reuniu-se brevemente com Miguel Carvalho numa das salas de reuniões. Foi intenso, comentou Carvalho, abanando a cabeça, mas com um brilho de admiração nos olhos ao olhar para Amara. Sabia que eras a pessoa certa para esta divisão, mas ver-te em ação é outra coisa. Lidaste com aquela situação deplorável com uma mestria impressionante. Amara suspirou, um leve cansaço a transparecer agora que a adrenalina do confronto começava a diminuir. Obrigada, Miguel. Infelizmente, não foi a primeira vez que enfrentei algo do género, e temo que não seja a última. Mas o importante é que cada vez que isto acontece, e que temos o poder de intervir, o façamos de forma decisiva e construtiva. E foi o que fizeste, afirmou Carvalho. O Vítor Abreu era um cancro nesta organização, um que, admito com alguma vergonha, demorámos demasiado a identificar e a remover. A tua chegada foi o catalisador que precisávamos. Agora começa o verdadeiro trabalho, disse Amara. Mudar mentalidades é mais difícil do que mudar gestores. A implementação dos programas de formação, a criação de uma cultura de segurança psicológica para que as pessoas se sintam à vontade para denunciar e para serem elas mesmas. Isso vai levar tempo, persistência e um compromisso genuíno de todos os níveis. Tens o meu total apoio e os recursos necessários, garantiu Carvalho. Esta não é apenas uma questão de imagem para o grupo, é uma questão fundamental de quem somos e de quem queremos ser. A inclusão e a ética não são opcionais, são o alicerce. Amara sorriu. É bom ouvir isso, e é essencial que essa mensagem venha do topo, de forma clara e consistente. Olhou pela janela da sala de reuniões para o bulício da cidade lá fora, para o Tejo a brilhar ao longe. Lisboa é uma cidade de tantas cores, tantas histórias, tantas influências.
Não faz sentido que as nossas empresas que se querem na vanguarda não reflitam essa riqueza. Despediram-se e Amara pôs para sair. Ao atravessar novamente o showroom, notou uma mudança subtil na forma como os funcionários a olhavam. O medo e a incerteza ainda lá estavam em alguns, mas havia também um novo respeito, uma curiosidade genuína. Sofia Costa sorriu-lhe abertamente do balcão e Rafael Mendes acenou-lhe com a cabeça, já a rabiscar ideias num bloco de notas. Quando Amara Oliveira saiu do edifício da elegância futura para a luz do sol lisboeta, levava consigo não a satisfação de uma vingança, mas o peso e a esperança de uma missão apenas começada. Sabia que a batalha contra o preconceito era longa e árdua, travada em muitas frentes, uma interação de cada vez, uma política de cada vez, uma mentalidade de cada vez. Mas cada pequena vitória, como a daquela manhã, era um passo em frente. Enquanto o carro se afastava, Amara encostou a cabeça ao vidro e fechou os olhos por um momento. O cansaço acumulado de anos a lutar contra os Vítors Abreus do mundo pesava-lhe nos ombros. Mas por baixo disso, sentia também a chama persistente da sua determinação. Uma chama alimentada pela memória de cada porta que lhe fora fechada, de cada comentário depreciativo, de cada olhar de soslaio. E alimentada também pela visão de um futuro onde ninguém mais tivesse de passar pelo mesmo. Um futuro que ela estava determinada a ajudar a construir, uma empresa de cada vez, um confronto de cada vez. O slogan Elegância Futura, o amanhã hoje, ecoava na sua mente. Sim, o amanhã estava a começar hoje. E ela era uma das suas arquitetas. Nos dias e semanas que se seguiram, a promessa de Amara Oliveira começou a materializar-se. A suspensão de Vítor Abreu transformou-se numa demissão formal, acompanhada de um comunicado interno do Grupo Carvalho que reafirmava, em termos inequívocos, o compromisso da organização com uma cultura de tolerância zero para com qualquer forma de discriminação ou assédio. O comunicado mencionava a criação da nova divisão de Ética, Inovação e Inclusão, liderada pela diretora Amara Oliveira, e delineava os primeiros passos do plano de transformação para a elegância futura. A equipa de Amara, composta por especialistas em diversidade, psicólogos organizacionais e analistas de dados, desembarcou na elegância futura. Iniciaram uma série de entrevistas individuais e em grupo com os funcionários de todos os níveis, desde a equipa de limpeza e segurança até aos gestores de topo. Estas sessões, conduzidas num ambiente de confidencialidade e respeito, tinham como objetivo não só recolher informações sobre as práticas passadas, mas também auscultar as preocupações, medos e aspirações dos colaboradores. Rafael Mendes, agora oficialmente nomeado gestor do projeto de transformação cultural na elegância futura e trabalhando em estreita colaboração com Amara, revelou-se um trunfo inestimável. O seu conhecimento interno da empresa, combinado com a sua integridade e genuíno desejo de mudança, ajudou a construir pontes e a mitigar resistências. Ele organizou workshops interativos onde os funcionários puderam expressar as suas opiniões sobre o que significava um ambiente de trabalho verdadeiramente inclusivo. Sofia Costa, inspirada pela liderança de Amara e pelo apoio de Rafael, tornou-se uma voz ativa e surpreendentemente eloquente nos grupos de discussão. Partilhou as suas experiências e as de outros colegas que tinham sofrido em silêncio, ajudando a pintar um quadro mais claro dos desafios, mas também das potencialidades não exploradas dentro da empresa. Muitos outros, sentindo-se pela primeira vez seguros para falar, começaram a partilhar as suas histórias. Os programas de formação começaram a ser desenhados, não como palestras monótonas e genéricas, mas como experiências de aprendizagem imersivas e personalizadas. Amara insistiu que estes programas fossem facilitados por uma equipa diversificada de formadores, incluindo pessoas com experiências vividas de discriminação. Os módulos abordavam temas como o reconhecimento de vieses inconscientes, a comunicação intercultural eficaz, a liderança inclusiva, a prevenção do assédio e a criação de alianças ativas contra o preconceito. Havia sessões específicas sobre antirracismo e sobre o combate à gordofobia e outros preconceitos baseados na aparência. Claro que não foi um processo sem obstáculos. Houve ceticismo por parte de alguns funcionários mais antigos, habituados à velha maneira de fazer as coisas. Houve quem minimizasse a importância da iniciativa, considerando-a uma moda passageira ou uma distração do verdadeiro negócio. Amara e a sua equipa enfrentaram estas resistências com paciência,
dados concretos que demonstravam os benefícios da diversidade e inclusão para a inovação e performance financeira, e, quando necessário, com a firmeza que a sua posição e o apoio do Grupo Carvalho lhe conferiam. Amara e a sua equipa enfrentaram estas resistências com paciência, dados concretos que demonstravam os benefícios da diversidade e inclusão para a inovação e performance financeira, e, quando necessário, com a firmeza. Um dos momentos mais significativos foi a revisão completa dos processos de recrutamento, avaliação e promoção. Foram implementadas técnicas de recrutamento cego nas fases iniciais para mitigar vieses inconscientes. Os painéis de entrevista foram diversificados e os critérios de progressão passaram a valorizar explicitamente competências como a colaboração em equipas diversas e a promoção de um ambiente inclusivo. Amara fazia questão de estar presente na elegância futura, regularmente, não como uma figura distante de autoridade, mas como uma líder acessível e envolvida. Almoçava na cantina com os funcionários, participava em algumas das sessões de formação como observadora ou mesmo como co-facilitadora e mantinha uma política de porta aberta. Lentamente, a cultura começou a mudar, pequenos sinais, mas significativos. As conversas nos corredores tornaram-se mais abertas. As equipas começaram a apresentar uma maior diversidade na sua composição. As ideias que antes poderiam ter sido ignoradas começaram a ser ouvidas. Sofia Costa foi convidada a integrar um grupo de trabalho focado na melhoria da experiência do cliente, trazendo a sua perspectiva valiosa. Rafael Mendes florescia no seu novo papel, demonstrando uma capacidade de liderança que talvez nem ele soubesse que possuía. Amara Oliveira sabia que este era apenas o começo de uma longa jornada, não só para a elegância futura, mas para todo o Grupo Carvalho. Mas cada vez que via um funcionário a sentir-se mais seguro, mais valorizado, mais capacitado para ser quem realmente era e para contribuir com o seu melhor, sentia que o cansaço da luta valia a pena. A verdadeira elegância, afinal, não estava nos produtos de luxo ou nos showrooms impecáveis. Estava na dignidade e no respeito com que as pessoas se tratavam umas às outras. E esse era o futuro que ela, e todos os que se juntavam a ela nesta missão, estavam a construir. Dia após dia, em Lisboa e para além dela. A semente da mudança tinha sido plantada e Amara estava determinada a regá-la até que florescesse plenamente.